coisas. Tu és a fonte de toda a vida e de toda a existência. A Ti seja o louvor e a glória pelos séculos dos séculos. Como Tua igreja, como parte do Teu povo, nos congregamos aqui para Te adorar, para reconhecer quem Tu és sobre as nossas vidas, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso Redentor. A Ti todo louvor e glória para todo sempre. Amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor. Aleluia. Vai tomando o seu lugar. Vai tomando o seu lugar. Vai se assentando. Enquanto a gente continua aí nessa melodia. Irmãos, deixa eu dar um relatório para vocês de como é que está indo a nossa obra lá na nova sede. Deixa eu dar um relatório para os irmãos de como é que estamos indo lá. E daqui a pouco nós vamos entregar dízimos e ofertas. Bem, nós estamos lá fazendo o forro do teto. Nós queríamos ter terminado isso essa semana, mas não deu. Por quê? Nós contamos com o trabalho voluntário dos irmãos. É fato que nesse momento agora, a gente está ainda com poucos irmãos, ainda não é necessário chamar mais gente, porque estamos organizando o lugar. E quem está tomando a frente lá da obra é o nosso irmão Júnior. O Júnior trabalha durante o dia e depois ele vai para lá no final da tarde e da noite. Semana passada ele conseguiu estar lá praticamente quase todos os dias, de terça a domingo. Só que essa semana ele não conseguiu estar lá, só pôde estar lá na terça-feira e hoje ele está lá nesse momento. O Nildo está lá com ele. Nessa fase nós não estamos precisando de muitas pessoas, porque estamos organizando o espaço, como eu disse. Mas dentro em breve, vamos ter que chamar os irmãos aí lá para um mutirão, tá? Bem, o que ele está fazendo? Isso, preparando o espaço de culto, forro do teto. Vamos depois emassar e pintar. Tem ainda bastante coisa para fazer. Nossa expectativa é que essa semana a gente consiga pintar. Eu espero que essa semana a gente consiga terminar a parte de amassamento, pintar, vai depender do andar da carruagem. Terça-feira o irmão Carlinhos vai lá com a gente, para a gente começar a fazer a parte elétrica das luminárias. Então a gente está trabalhando. Eu tinha a expectativa que domingo agora já começássemos lá, no próximo domingo, mas acho que não vai dar. Mas talvez até o outro, talvez consigamos. Precisamos do envolvimento dos irmãos, não só de oração, mas principalmente também financeiramente. Temos alguns desafios. Nossos desafios lá está sendo as despesas que estamos tendo. Tivemos um curso, estamos tendo um curso com fogo. Vamos precisar comprar uma medusa. O que é isso, pastor? Uma medusa é um cabo de fios que a nossa mesa de som vai ficar no final agora, vai ficar na parte dos fundos. Vai ter um altar e lá na parte dos fundos vai ficar a nossa medusa, a nossa mesa de som. Vamos ter que investir nisso. Temos que investir em tinta. Essa semana eu comprei só de massa corrida, comprei ontem. Foi quase R$520, com bastante coisa. Inclusive hoje o irmão Júnior levou lá um amigo dele que é pintor, para poder lá fazer a questão de amassamento. Tem bastante trabalho para nós pela frente. Então os outros irmãos, homens, se preparem que eu vou chamar vocês logo logo. O Valdemar teve lá com essa semana, ajudando a gente a remover o entulho. Deu um adianto muito grande lá. Obrigado, Valdemar, que ajudou bastante a gente. Então nós temos esses desafios aí. Depois que nós mudarmos, nós vamos mudar a dinâmica de trabalho da igreja, tá? Os cultos vão ser às 6 da tarde, de 6 às 8, tá bom? Ensaio do louvor vai ser a partir das 4:30 da tarde, tá? Pela manhã vai ter uma escola bíblica. Nós vamos fazer um seminário sobre família, assim que a gente mudar para lá. A escola bíblica vai ser de 9 às 11. Tá? 9 às 11 apenas. E os pré-adolescentes, se preparem, nós vamos ter algo para vocês também, os pré-adolescentes, que deve ser na parte da tarde,
época de trabalho, tá? Vai ter bastante trabalho pela frente. Então eu conto com os irmãos sentindo. Agora, uma coisa que eu tenho visto é a seguinte: é Deus quem sustenta a sua obra. A obra de Deus de evangelização, de proclamação da sua palavra, é Ele que sustenta. Em qualquer lugar do mundo onde a obra de Deus está sendo feita, é Deus quem sustenta a obra dele. E Deus faz isso através da generosidade e da fidelidade dos irmãos. Ou seja, Deus usa pessoas fiéis e generosas, por meio de quem Ele provê os recursos para que a sua obra aconteça. Geralmente são irmãos, são pessoas que são fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Eu vejo isso acontecer. Eu vejo como que Deus, Ele vai sustentando a obra dele, levantando pessoas que são fiéis e generosas. Deus provê na vida dessas pessoas, e essas pessoas, por fidelidade e generosidade, cooperam com a obra de Deus. Eu fico feliz de muitos de vocês entrarem nessa categoria. Fico feliz porque tem irmãos que não são de nossa igreja e cooperam com a nossa igreja financeiramente. Pessoas que Deus move o coração delas para nos abençoar. Eu louvo a Deus por isso. Lamento por você que é da nossa igreja e que não coopera. Lamento, porque você está deixando de participar de algo que é de Deus. E quando a gente coopera, quando a gente se dispõe a ser generoso e fiel, nós não vemos apenas Deus abençoar a obra dele, como também vemos Deus abençoar as nossas vidas. E eu tenho dito que Deus nesses dias vai mover coisas na vida da igreja, dos irmãos. E eu já estou vendo algumas coisas acontecendo. Deus movendo, Deus agindo, para que a obra dele possa crescer e avançar. A nossa mudança vai mudar a nossa dinâmica de igreja, vai ser mais intensa. Eu creio que é um novo momento para nós. Então ore sobre isso, esteja engajado nisso, e que Deus nos abençoe nessa nova etapa, a qual nós vamos encarar. Amém? E nós vamos agora nesse momento entregar a Deus nossos dízimos e ofertas. Você que veio preparado, levante a sua mão. Obrigado, Davi, Nicolas, Eduardo, Anderson, Miriam, Rose, Denise e Emanuel. Obrigado, Deus abençoe vocês. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Abacuque. Livro de Abacuque, lá no Antigo Testamento. Abacuque, esse nome é diferente, né? Abacuque. Abacuque, abra sua Bíblia lá. Capítulo de número 3, livro de Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, verso 1 e 2, nós vamos ver esse texto. Lá no Antigo Testamento, no finalzinho do Antigo Testamento, depois de Naum, tem lá Jonas, Miqueias, Ageu, Amós. Abacuque, capítulo 3. Quando você vai abrindo, então só lembrando aqui, quando a gente mudar, nossa dinâmica vai ser cultos de quarta-feira normalmente, reuniões de oração, a princípio sextas-feiras, será sextas-feiras à noite, uma vigília no mês, uma mini vigília às sextas-feiras, tá? Temos que orar, vai ter vigília de oração, sextas-feiras. Domingo, pela manhã, seminários temáticos, escola bíblica, depois ensaio e o culto às 6 horas da tarde. A gente vai ter bastante coisa pela frente, eu estou bastante empolgado e eu quero trabalhar, irmãos. Eu quero ver você também trabalhando. A obra de Deus só avança se a gente trabalha, né? Então vamos nos preparar para isso aí. E eu creio que vai ser bênção, mas pode ter certeza que assim que a gente mudar, já na primeira sexta-feira daquela semana, vamos ter uma vigília de oração, tá bom? Vai ser bênção estar lá buscando ao Senhor. Vamos ler o texto. Pode baixar um pouquinho a música aqui. Alguém pode deixar, vai deixar mais baixinho.
Abacuque capítulo 3, diz assim, verso 1 e 2. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Em algumas versões, o verso 2 está assim: aviva, Senhor, a tua obra. E é sobre isso que eu quero pensar com você nessa manhã. Aviva, Senhor, a tua obra, no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos. Aviva, Deus, a tua obra. Aviva, Senhor, a obra de expansão do teu reino. Irmãos, o que é avivamento? Avivamento é estar tomado de vida, é estar tomado de vigor, é estar tomado de vitalidade, de vivacidade. A vida do crente precisa ser marcada por vivacidade, vigor, avivamento, intensidade. Agora, o que acontece na vida do crente, na dinâmica do dia a dia? Na dinâmica do dia a dia, a tendência é o nosso vigor espiritual ser roubado, ser tomado, ser tirado. A experiência de muitos de nós é no dia a dia ver a nossa espiritualidade minguar, a nossa espiritualidade enfraquecer, a nossa espiritualidade perder força. Por quê? Porque deixamos de pedir a Deus para nos avivar. Ao longo dos anos, na minha vida cristã, o que tem me sustentado espiritualmente é pedir a Deus: Deus, aviva-me, aviva-me, aviva a minha vida, aviva o meu coração, aviva a tua obra. E é uma luta constante. Deus, aviva a nossa vida, aviva o nosso coração, para estarmos firmes em Ti, fortalecidos em Ti, revigorados em Ti. E eu vejo que na vida de muitos cristãos tem faltado avivamento, na vida de muito crente tem faltado fôlego, entusiasmo, vivacidade. E muitos crentes apostam todas as fichas de que eles vão ficar avivados se eles forem num culto extremamente poderoso para daí saírem avivados. Não funciona assim. É verdade que existem cultos, que existem situações, que existem encontros marcantes e que podem ser determinantes sobre nós. Eu mesmo tenho experiência disso. Eu tenho experiências de alguns cultos, alguns momentos em que estive ali, numa reunião, buscando a Deus, e Deus de modo poderoso avivou meu coração. Mas na experiência prática do dia a dia, o avivamento vem no seu tempo secreto com Deus. Quando você tem tempo com Deus, quando você busca o Senhor, quando você não admite estar frio espiritualmente, morto, apático, é nesses momentos que Deus revigora a sua vida, revigora a sua alma. Com muito mais frequência, Deus nos aviva na experiência individual da comunhão com Ele do que em grandes encontros, grandes reuniões ou congressos. Com muito mais frequência, Deus nos aviva na sua intimidade. E há uma coisa que é interessante, que se um crente não está avivado, se uma igreja não está avivada, a obra de Deus também não fica avivada. A obra de Deus fica enfraquecida, fica adormecida, ela fica estagnada. Abacuque aqui ele fala: Senhor, aviva a tua obra, aviva aquilo que o Senhor um dia outrora fez no nosso meio, no meio do teu povo. E é sobre isso que eu quero pensar com você. Senhor, aviva a tua obra, aviva a minha vida e por consequência, aviva a tua obra. O clamor por avivamento é uma expressão de angústia da alma,
uma súplica que surge diante do desespero de uma situação espiritual caótica. Vou lhe fazer aqui algumas perguntas retóricas. O que é uma pergunta retórica? É aquela que eu faço, que você responde para você mesmo. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida com Deus? Como está a sua espiritualidade, meu irmão, minha irmã? Quando a nossa vida espiritual está avivada, há impacto direto na obra de Deus. E quando uma pessoa começa a clamar, aviva, Senhor, é porque ela percebe que a sua vida espiritual está fria, apática ou até mesmo caótica. Você não pode admitir que a sua vida espiritual esteja assim. Você não pode admitir que a sua vida espiritual esteja enfraquecida, esteja entregue às paixões do corpo, da carne. Você não pode permitir que a morbidão espiritual deixe você apático e indiferente às coisas de Deus. Quando na nossa vida a gente começa a dar mais importância para outras coisas do que para as coisas de Deus, é porque estamos frios e apáticos espiritualmente. Isso não significa que você não possa dar atenção às outras coisas. É claro que você pode, você até deve, mas existe algo que é primordial, que é o reino de Deus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E às vezes eu fico preocupado quando eu vejo crentes, irmãos na fé, que se interessam por tantas outras coisas. Tem um interesse exorbitante no futebol, tem um interesse exorbitante nas séries televisivas, tem um interesse interessante em áreas do conhecimento, tem interesse em coisas de experiências as mais diversas de entretenimento. Não que isso seja ruim, mas se o interesse de alguém pelas coisas da existência é maior do que o interesse espiritual, é um sinal de frieza e de apatia. E aí, se não há este interesse devido pelas coisas do alto, a obra de Deus fica afetada. A obra de Deus também vai ficando estagnada. Nesse texto que nós acabamos de ler, do profeta Abacuque, ele estava vivendo num tempo em que havia em Judá um declínio espiritual. Abacuque é um profeta que vive nos tempos do profeta Jeremias. Ele foi contemporâneo de Jeremias. E o contexto era o contexto de um povo, Judá, que estava em declínio espiritual. E tanto Jeremias quanto Abacuque olhavam para aquele cenário de declínio espiritual do povo de Deus. E eles clamaram: Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Jeremias foi o profeta que confrontou Judá, dizendo: Judá, vocês estão declinando espiritualmente, adormecendo espiritualmente, se tornando frios espiritualmente. E o povo não quis ouvir Jeremias. E Abacuque foi o profeta que, contemporâneo a Jeremias, viu o declínio de Judá e disse: Senhor, aviva o teu povo. Senhor, aviva a tua obra. O que é interessante no livro do profeta Abacuque é que Deus não respondeu a oração do profeta. Deus não respondeu nem a oração de Jeremias pelo povo e nem a oração de Abacuque. Apesar da sua aparente indiferença, Deus respondeu de uma outra maneira. Deus respondeu de uma maneira diferente àquilo que Jeremias e Abacuque clamaram. O avivamento aconteceu de uma outra maneira, levando a nação a ser transformada. Sabe como que Deus respondeu?
Deus permitiu que Judá fosse destruída pela Babilônia. Jeremias foi um profeta que estava chamando Judá a se restaurar diante do Senhor, a voltar à fidelidade, à aliança. Só que Judá não quis. Judá estava obstinado em seu coração. Judá estava obstinado na sua entrega ao pecado, à idolatria, à infidelidade. Judá não quis ouvir Abacuque, ou melhor, não quis ouvir Jeremias, mas também não quis ouvir Abacuque. E Deus permitiu que a Babilônia entrasse em Judá e destruísse Jerusalém. E aqui tem uma lição. Se nós estamos de apatia espiritual e frieza, a gente não dá ouvidos ao que Deus diz, Deus pode permitir a gente passar por certas situações para despertarmos espiritualmente. Às vezes Deus permite situações na nossa vida, porque Ele sabe que é por meio dessas situações que a gente vai acordar e vai despertar de novo. Judá não quis ouvir Jeremias. Judá estava com o seu coração obstinado para ouvir aquilo que Abacuque estava dizendo. E tanto Abacuque quanto Jeremias pediram ao Senhor Deus: aviva a tua obra. E Deus avivou, só que não da forma como eles achavam. Deus permitiu que a Babilônia fosse destruída. Deixa eu dizer algo para você. Sabe o que me preocupa na vida de alguns irmãos que vão ficando frios na fé? Não só da nossa igreja, em qualquer outro lugar. É que a frieza espiritual, meu irmão, pode levar você a uma ruína. Quando a gente se torna frio espiritualmente, a gente se torna indiferente ao pecado. Nós nos tornamos suscetíveis às influências mundanas. E o nosso coração vai se afastando de Deus. E sem perceber, a gente mesmo vai criando para nós laços que vão nos amarrar e nos impedir de avançar. Estar avivado espiritualmente é estar antenado, estar ligado com Deus. Quando a gente deixa de cuidar da nossa vida espiritual, a gente vai se tornando cada vez mais suscetíveis às artimanhas de Satanás. E Satanás e seus demônios fazem de tudo para nos afastar de Deus e nos levar à ruína, ao pecado, à desobediência, à infidelidade. Abacuque disse: Senhor, aviva a tua obra, não deixe o teu povo trilhar esse caminho, aviva a tua obra, renova. Só que Deus, em sua soberania, sabia de uma coisa: eu vou precisar deixar Judá colher as consequências da sua obstinação, porque só depois disso é que Judá vai acordar. Quando a gente está longe de Deus, a nossa espiritualidade está apática e fria, a gente perde a sensibilidade espiritual. E nisso Deus vai permitindo que a gente colha as consequências desse nosso próprio afastamento. E isso pode ser trágico para nós. A palavra de Deus, ela é fundamental para o avivamento. No versículo 1, no versículo 2, o Abacuque disse assim: Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas coisas, faze conhecida em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. E aqui ele vai colocar algo, como que o avivamento é fundamental. Ouvir a palavra de Deus, temer ao Senhor todo o coração e clamar a Ele para que nos avive, são passos essenciais para que a obra de Deus seja avivada, primeiramente em nossa vida e também depois da sua obra, no seu reino, na igreja. O avivamento é uma questão de vida ou morte espiritual. Você, como um crente, pode estar morto espiritualmente, ou, não vou dizer morto, mas sem vitalidade, vivacidade, sem
sem o fôlego de vida do Espírito que é colocado em nós. Então, o avivamento é algo crucial para a nossa vida. Nós vamos clamar pela misericórdia do Senhor, para ver a sua mão poderosa voltar a agir de novo em nossas vidas e também na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Eu quero pensar com você sobre isso. Senhor, aviva a tua obra, aviva a tua obra em mim, aviva a tua obra na igreja, desperta-nos para a realidade do teu reino. Não permita, Senhor, que aquilo que o mundo nos apresenta, que a sociedade coloca diante de nós, venha nos afastar de Ti, nos tornando apáticos e indiferentes à Tua verdade. E aqui o Abacuque faz um clamor a Deus, clamor por avivamento. Avivamento é algo que tem que ser clamado. Sabe o que é clamar? Clamar é você gritar. Clamar é você expor a angústia do seu coração diante de Deus. Se você olha para a sua vida e percebe que a espiritualidade está apática e indiferente, feche a porta do teu quarto e diga: Senhor, aviva-me de novo. Deus, não permita eu sucumbir. Não permita, Deus, eu me tornar refém das coisas do cotidiano e perder o foco da realidade do teu reino. Abacuque ficou muito triste ao ver o que estava acontecendo em Judá. O que estava acontecendo em Judá? Não só o declínio espiritual, mas a maldade e a injustiça. Onde a frieza espiritual cresce a maldade e cresce a injustiça. Pastor, por que há tanta maldade e injustiça na nossa cidade? Porque muita gente em nossa cidade está longe de Deus. E quando nos afastamos de Deus, a maldade prevalece, a injustiça prevalece. Abacuque, como mensageiro do Senhor, só podia pedir a ajuda de Deus. Então ele olha para aquele cenário, ele vê Israel num declínio espiritual, ele vê a maldade multiplicando, ele vê a injustiça prevalecendo, e ele fala: Senhor, aviva a tua obra. Senhor, aviva a tua obra no meio do teu povo. Não deixa, Deus, o declínio se estabelecer. Não deixa, Pai, a minha família naufragar. Não deixa o meu casamento se destruir. Não deixa, Senhor, a minha igreja arrefecer. Não deixa, Senhor, os meus filhos se perderem. É necessário clamar a Deus e pedir: Senhor, aviva, renova, revigora, fortalece. Não deixe o declínio moral se estabelecer na minha casa. Não deixe o declínio moral se estabelecer na vida de meus filhos, na sociedade. Não deixa, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra. Não deixa a maldade prevalecer. Não deixa a injustiça imperar. Não deixa, Senhor. Aviva. Aviva a tua obra em mim. Aviva a tua obra no teu povo. Aviva a tua obra no mundo, Senhor. Mas o que mais preocupava Abacuque era que Deus parecia não estar fazendo nada para acabar com a corrupção moral e espiritual do povo. Olha que interessante. Abacuque estava clamando a Deus e parecia que Deus não respondia. Por quê? Porque a obstinação do coração de Judá tinha cegado Judá a tal ponto de se tornar insensível. Se você não cuidar da sua vida espiritual, você não vai conseguir discernir aquilo que pode lhe tragar. Judá não conseguiu discernir. Judá não conseguiu perceber que aquela apatia e frieza, aquela infidelidade, estava não só levando ela a um declínio, como Judá não fez nada. E Deus teve que permitir o seu povo ser destruído pela Babilônia. O profeta pediu a Deus
para explicar por que ele não respondia ao seu pedido de ajuda, diante de tanta violência, maldade, destruição e conflito que via ao seu redor. Deus, por que, Pai? Eu estou clamando a Ti, pedindo a Ti, por que a maldade continua prevalecendo, a violência continua prevalecendo, por que a injustiça continua imperando, se eu estou pedindo ao Senhor? Porque Israel estava apático, indiferente, frio. E na vida do crente é assim. Quando o crente não cuida da sua espiritualidade, ele vai se tornando cada vez mais insensível e indiferente para com as coisas de Deus. E essa insensibilidade e indiferença pode trazer consequências terríveis na vida de uma pessoa. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto você ficar achando que cuidar das áreas da sua vida, as mais diversas, é a sua prioridade número 1, sua vida não vai avançar. Cuide da sua vida espiritual. Tudo começa ali, na sua vida espiritual. Tudo começa na sua vida com Deus. Se você cuidar da sua vida espiritual, as outras áreas da sua vida irão se ajustar. E eu vejo muitos irmãos na fé errando nisso. Priorizam tantas outras coisas da vida e deixam de cuidar daquilo que é o essencial, o que é o prioritário. Tudo começa na espiritualidade. Quando a espiritualidade começa a entrar em ajuste, as outras coisas vão se ajustando. A aparente indiferença ou a ausência de Deus. Abacuque fica preocupado. Se você ler o livro de Abacuque, só tem 3 capítulos, ele fica meio que perplexo, que parece que Deus está ausente, ou parece que Deus está indiferente ao que está acontecendo. O que estava acontecendo a Judá, Deus não trata a impiedade do homem de forma diferente. Na verdade, Ele é misericordioso para com os transgressores. E por isso que Deus não julga de um modo imediato. Deus vai tendo paciência. Ele vai tendo paciência. E Deus teve muita paciência com Judá. Depois que o reino do norte de Israel foi destruído, depois de 300 anos, 200 e poucos anos, Deus teve paciência com Judá. E Deus mandou profetas, Deus mandou sinais, só que Judá continuava declinando por causa do seu coração obstinado. E aí Judá não conseguiu perceber que estava cada vez mais se afastando de Deus. E aí quando o Abacuque clama ao Senhor, parece que Deus estava sendo indiferente, mas não. Deus estava dizendo: olha, eu vou ter que permitir Judá colher a consequência de que eles têm plantado. Porque às vezes Deus trata com seus filhos assim. Quando os seus filhos não estão lhe dando a devida atenção, quando os seus filhos deles se distanciam, Deus permite os seus filhos experimentar as consequências do que é estar longe de Deus. Porque alguns dos seus filhos acordam e dizem: eu preciso voltar para o Senhor, preciso voltar para Deus. E qual foi a resposta que o Senhor deu? A resposta de Deus ao clamor do profeta foi diferente do que ele esperava. Deus convocou os babilônios para punir os pecados e iniquidades de Judá. Olha que coisa interessante e triste, por sinal. O Abacuque clamou: Deus, aviva o teu povo. E o Abacuque esperava que Deus fizesse algo muito sobrenatural, mas Deus respondeu não da forma como ele esperava. Deus respondeu dizendo: olha, Abacuque, será necessário Judá passar por isso, porque Judá precisa quebrantar o coração, porque o pecado de Judá foi se tornando cada vez mais contínuo,
a tal ponto de Judá perder a sensibilidade, e somente a experiência trágica do cativeiro babilônico vai levar Israel a se quebrantar. Eu não sei se você já passou por isso na sua vida, eu já passei em alguns momentos. Quando a gente começa a ficar longe de Deus, deixando de cuidar da nossa espiritualidade, Deus permite a gente passar por certas circunstâncias, onde a gente começa a se deparar com a nossa impotência e pequenez para nos quebrantarmos e nos voltarmos para Ele. Eu não sei o que você está vivendo na sua vida hoje, mas porventura tem alguma coisa complicada, difícil, portas fechadas, situações que não estão acontecendo, é porque Deus está falando algo com você, de você voltar a buscá-lo, de você voltar para Ele, de você voltar a priorizar o reino dele. E às vezes na nossa vida a gente não consegue perceber que algumas coisas estão avançando, crescendo, prosperando, rompendo, porque a gente está totalmente insensível a Deus. E Ele vai permitir a gente passar por essas situações para nos quebrantar, para voltarmos a Ele, para reconhecer: Deus, eu só dependo de Ti, só preciso de Ti.
Santo, mantenha nosso coração aceso. Não permita esse fogo se apagar em nós, ó Deus. Na tua igreja no Brasil, Pai. Na tua igreja nesse país. Não deixa, Deus, o fogo se apagar. Aviva-nos. Aviva a tua obra, Deus, sobre essa nação. Aviva a tua obra, Pai, sobre essa cidade. Aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, para que homens e mulheres se arrependam de seus maus caminhos e se voltem a ti, ó Deus, para que o teu reino cresça, para que as verdades da tua palavra sejam, ó Deus, consolidadas em nossos corações. Abençoe este povo desta igreja local. Dê-lhes uma semana de paz, uma semana abençoada, Senhor. Aviva, Deus, os meus irmãos e as minhas irmãs, que eles sejam visitados pelo teu Espírito Santo ao longo desta semana, que a tua doce voz fale aos seus corações, revigorando-lhes o ânimo, o temor, revigorando neles, ó Pai, a certeza e a convicção de que o Senhor está com as suas vidas. Repreenda os ataques de Satanás. Guarda, Deus, os meus irmãos. Abençoe suas casas, suas famílias, seus filhos, seus cônjuges. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora